Graça e paz, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de vídeos, aprendendo juntos aqui ao longo do estudo e da meditação de Provérbios. Começamos lá em Provérbios 1, 2, 3, 4, já estamos no último capítulo de Provérbios, capítulo 31. É tremendo, eu tenho certeza que Deus vai falar coisas maravilhosas ao seu coração. Então vamos que vamos, aperte os seus cintos, abra o seu coração e deixe Deus falar com você através do texto sagrado. A Bíblia diz assim, Provérbios 31, versículo 1, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Aí vem o versículo 10, onde começa a falar do louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Provérbios 31. Estamos encerrando a nossa jornada linda, maravilhosa, através do livro de Provérbios. Os temas de Provérbios 31 são liderança justa, a virtude feminina e o legado piedoso. São as três temáticas mais constantes nesse capítulo 31 de Provérbios. É interessante que vemos, em primeiro lugar, um manifesto sobre liderança e família. Tem uma estrutura única o texto de Provérbios 31. Conselhos de Lemuel, do versículo 1 a 9. Um manual para governantes. Mas também vemos a partir do versículo 10 um poema da mulher virtuosa, muito conhecido principalmente pelas mulheres, em seminário para mulheres, encontro de mulheres, chá de mulheres. Nós vemos aqui o retrato da excelência feminina. É interessante que Deus estabelece dois pilares para uma sociedade saudável: governantes sóbrios e mulheres tementes a Deus. Vou repetir:
governantes sóbrios e mulheres tementes a Deus. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui conselhos aos líderes, sobriedade e justiça, versículo 1 ao versículo 9. Vemos num primeiro momento a voz da mãe sábia, do versículo 1 ao 2, palavras do rei Lemuel, o ensinamento de sua mãe. E vemos um princípio aqui por detrás. Líderes que desprezam conselhos maternos acabam cavando a sua própria ruína. Segundo momento, vemos um alerta contra os excessos, do versículo 3 ao 7. Não des às mulheres tua força. Não é para os reis beber vinho. Nós vemos aqui duas críticas, sociais. Liderança embriagada por poder, sexo e álcool pode perder o seu rumo, pode se perder como ser humano. Terceiro momento, vemos uma defesa dos injustiçados. Versículos 8 a 9. Abre a tua boca pelos mudos e defende os pobres. Vemos aqui um grito profético. O político cristão que se cala ante a opressão trai o seu chamado. Então, diante de toda injustiça social, pessoal, seja quem for ou coletiva, o político cristão, o líder cristão, ele não pode se calar diante da opressão, da tirania, porque senão ele está traindo o seu chamado, a sua posição, aonde Deus o colocou, sua área de influência. No segundo lugar, nós vemos a mulher virtuosa como um pilar da sociedade, do versículos 10 a 31. É interessante que, num primeiro momento, vemos exaltando o caráter dela. Versículos 10, 25 e 30. Por exemplo, o texto diz, mulher virtuosa, teme ao Senhor. Uma aplicação prática para nós hoje é que a beleza exterior murcha, mas o temor a Deus permanece para sempre. Outra coisa, vemos a capacidade dessa mulher na gestão doméstica. Versículo 11, 12, 15, 21 e 27. Quando o texto diz, o coração do seu marido confia nela, e ela vigia o andar de casa. Vemos aqui um princípio, uma aplicação prática, um lar bem governado é fortaleza contra o caos social. Tudo que precisamos como sociedade, como famílias, é de mulheres sábias que dão uma boa gestão na sua família, na sua casa. Outra coisa que vemos é uma mulher trabalhadeira. Trabalho vemos aqui em destaque no versículos 13, 14, 16, 18 a 19 e 24. A Bíblia diz que ela faz lã, ela planta vinha, ela vende cintas. Ou seja, a mulher piedosa, ela é empreendedora e não uma dependente passiva que não faz nada ou preguiçosa. Mulher piedosa é empreendedora, é sábio até na área financeira e no empreendedorismo. Ou seja, é uma mulher que trabalha com afinco e com excelência e faz bem feito todas as coisas. Vemos uma outra virtude, a compaixão, no versículo 20. Ela estende as mãos aos pobres. Vemos aqui virtude sem generosidade é hipocrisia. Então, a mulher virtuosa, ela é virtuosa, mas também é generosa. Vemos uma outra virtude aqui no versículo 26, a sabedoria, porque ela abre a boca com sabedoria. E aqui aprendemos de forma prática que palavras que edificam são joias raras, são necessidade na sociedade, bem como nos lares, nas casas. Vemos também uma outra virtude, legado, uma mulher que deixa legado. Versículo 28 a 31. Seus filhos a chamam bem-aventurada, e pela sua obra ela será louvada, pelos seus feitos será louvada, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos anciãos da cidade. Ou seja, aprendemos aqui de forma prática que a mãe que prioriza Deus colhe gerações abençoadas. Vou repetir, a mãe que prioriza Deus colhe gerações abençoadas. No terceiro momento, vemos ênfases pastorais aqui, tremendas. Primeiro, uma crítica às distorções culturais, principalmente nos dias que estamos vivendo. Por um lado, existe o feminismo radical, que desvaloriza a maternidade, no versículo 28. E por outro lado, vemos o machismo sistemático, sistêmico também, que ignora o empreendedorismo feminino e vê isso como algo errado, e não é, biblicamente falando, no versículo 16. Vemos também aqui a defesa da família tradicional, homem, mulher, monogâmico, o lar que teme ao Senhor.
um combate aqui vemos ao homem passivo, no versículo 23, e também à mulher negligente, no versículo 27. Esses dois, tanto um quanto o outro, o homem passivo como a mulher negligente, destroem lares, e ambos nós precisamos compreender que não podem agir assim, porque eles têm papéis complementares, funções diferentes, mas funções que se complementam. Vemos também aqui um alerta contra a ociosidade, a preguiça, né, a passividade. A mulher virtuosa, ela não tem tempo para futilidades. Você vê claramente isso no versículo 27. Então você, mulher que está me ouvindo, redes sociais, toma cuidado. Elas são a roda da ociosidade na era moderna. Não permita cair nessa. Outra coisa interessante, algumas aplicações para a igreja brasileira. Primeiramente para os homens. Marido que não honra sua mulher é fraco e não é e nem será jamais líder da sua casa. Então aprenda o que diz a Bíblia lá em Efésios 5, 25 a 28, o papel de Cristo com a igreja e o papel do homem no seu lar com a sua mulher, com seus filhos. Para as mulheres, nós vemos que aprendemos aqui que a sua virtude não está no Instagram, não está na fotinho recebendo like, mas sim no temor a Deus, que é o que nós vemos no versículo 30. E para os líderes da igreja, aprendemos aqui que a igreja que não forma mulheres piedosas, segundo Provérbios 31, é uma fábrica de crises familiares. Então, o papel da igreja é de investir no ministério feminino, ministério de mulheres, para formar, através da palavra, no temor do Senhor, mulheres piedosas, mulheres virtuosas. Vemos alguns contrastes aqui extraordinários no texto, né? O modelo mundano valoriza a aparência, no versículo 30, mas a mulher virtuosa de Provérbios 31 prioriza o caráter. No modelo mundano vemos uma mulher dependente economicamente, passiva. Não tem problema nenhum depender economicamente do marido, mas ela não é passiva, ela tem que ser proativa. A mulher virtuosa é empreendedora, nos versículos 13, 16 e 24. No modelo mundano vemos o foco no consumo, mas no modelo bíblico a mulher virtuosa é generosa, no versículo 20. No modelo mundano vemos uma mulher de fala fútil, maliciosa, maldosa, com a boca apodrecida, versículo 26. Já a mulher virtuosa tem sabedoria transformadora, tem lábios que destilam graça e prudência. No modelo mundano vemos mulheres que veem os filhos como um ônus, como algo pesado, ruim, negativo. Já a mulher virtuosa de Provérbios 31, os filhos são herança do Senhor, são a sua herança e o seu legado, versículo 28. Então vemos aqui uma grande conclusão. Provérbios 31 ensina um legado que perdura, tanto na área da liderança, de líderes, de reis, de governantes, como também de mulheres piedosas nos lares e na sociedade. Porque no versículo 28 e 30 diz que os seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. Quem? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então este poema não é sobre perfeição, mas sobre fidelidade. A mulher virtuosa não é um mito inalcançável, mas uma realidade possível pela graça de Deus. O seu legado não é uma estátua, mas sim vidas transformadas, lares funcionais e família e sociedade abençoada pelo seu legado espiritual. Amém? Então nós vemos aqui metáforas impactantes, né? Um líder bêbado de poder, no versículo 4 a 5, é como um motorista bêbado. Mata os que deveria proteger. Vemos também a mulher que ignora o lar, no versículo 27, essa acaba construindo um castelo sobre areia. Vemos críticas sociais, a cultura que sexualiza a mulher e a reduz a um objeto, no versículo 30. Deus a exalta como construtora de civilização, ou seja, o mundo ele sexualiza a mulher e reduz ela a um objeto. Já Deus exalta a mulher, a transforma numa mulher virtuosa e uma construtora de civilização. Outra crítica social que vemos é que igrejas que silenciam sobre o álcool, o alcoolismo, a bebedice, aqui o exagero, é claro, no álcool nós estamos falando, fecha os olhos à destruição de famílias. E não só o álcool, qualquer vício, droga, compulsão,
pode destruir famílias, destruir lares. Então temos alguns apelos práticos aqui. Homens de Deus, sua esposa não é empregada, então honre elas como a coroa do seu lar. Aos jovens aqui, também um recado de Deus: case com uma mulher que teme ao Senhor, e não só com aquela que tem um rostinho bonitinho. Fundamento teológico de Provérbios 31, como todo livro de Provérbios, é que o temor do Senhor é a fonte de toda virtude autêntica. Eu vou repetir: o temor do Senhor é a fonte de toda virtude autêntica. Então, esse é um resumo de Provérbios 31. Espero ter sido bênção na sua vida. Desde já, dá um joinha aqui embaixo, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, coloca no Google lá Pastor Giovanni Júnior, vai aparecer todas as nossas redes sociais. Ou então coloque Igreja Casa na Rocha, são as mídias sociais da nossa comunidade. Você vai ter pregações, aulas de teologia, você vai ter devocionais como esse, ensinamentos completos da palavra de Deus, muito ensinamento abençoado para o seu coração. Você vai crescer, amadurecer, florescer, se desenvolver no Senhor e vai ser uma bênção, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém? Deixe também os seus recadinhos aqui embaixo, da onde você está nos assistindo, o que Deus falou com você, através do texto sagrado. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para Romilda Ruiz, o PP, que está aqui também, 05, todos os nossos amados irmãos que vão assistir depois esse vídeo também. Compartilhe, nos ajude a chegarmos mais longe. Use as suas redes sociais para promover a palavra de Deus, o ensinamento do alto, a sabedoria celestial. E hoje, com a graça de Deus, encerramos um estudo completo, desde Provérbios 1 a Provérbios 31. A partir de amanhã vamos entrar em Eclesiastes, o livro do pregador, o livro mais, vamos dizer assim, filosófico da Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que vai ser bênção ao seu coração, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, feche os seus olhinhos, quero orar pela sua vida. Aqui no link de descrição também tem todas as informações do nosso ministério, os dias de culto, horários da igreja. Vem estar conosco nesse domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, às 19 horas, o culto da família. Toda terça-feira temos o Instituto Bíblico Casa na Rocha, às 19h30. E na quarta-feira, toda quarta-feira, o culto de adoração. Um culto abençoado para o seu coração. Tá bom? Feche seus olhinhos, Pai, nós encerramos agora esse devocional, essa linda jornada ao livro de Provérbios. Pai, te agradecemos, porque o livro de Provérbios destila, Pai, sabedoria do alto, sabedoria para a nossa vida, sabedoria para o nosso coração. Continue abençoando o teu povo, derramando a tua graça, a tua glória, a tua unção sobre nós. Levanta, Pai, governantes segundo o teu coração, líderes que sejam tementes ao Senhor e não despreze o conselho dos seus pais, e principalmente o conselho do céu, o conselho do teu coração. Levanta também, eu te peço, mulheres piedosas, mulheres virtuosas, mulheres que deixem um legado espiritual nas suas casas, no coração dos seus filhos, ó Deus, no apreço, no afeto dos seus maridos, nas sociedades. Pai, levantemos famílias fortes, uma igreja forte, uma sociedade forte, Pai, formada por homens e mulheres tementes ao Senhor, piedosos, consagrados, santificados, que apliquem os princípios e valores do reino de Deus nos seus dia a dias, Pai. É o que nós te pedimos de todo o coração. Levanta aquele que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, ministra aos seus corações, traz a resposta, opera o milagre, derrama a tua presença gloriosa, salva aqueles que estão se desviando, perdidos, corrompidos em erros, falhas, pecados. Promove, Pai, o arrependimento, a mudança de vida, o alinhamento com o céu, a transformação pessoal e social. É o que nós te pedimos, Pai, de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, louvado seja o Senhor, a graça e a paz do Senhor sobre todos vocês. Amém.